A história de José nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. Vamos descobrir como um jovem rejeitado por seus irmãos se tornou o salvador de uma nação. José era o filho preferido de Jacó com sua amada esposa Raquel, um amor que ficou evidente no presente especial de uma túnica colorida, símbolo de sua predileção, que inflamou os ciúmes dos irmãos. Mas o que os fez odiá-lo ainda mais foram seus sonhos proféticos. José sonhou que os feixes de trigo dos irmãos se inclinavam diante do seu, e depois, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Seus irmãos interpretaram esses sonhos como arrogância, mas, na verdade, eram revelações divinas que José, ainda jovem e ingênuo, compartilhou sem saber o impacto que causariam. Jacó pediu a José que fosse até Siquém para verificar como estavam seus irmãos e os rebanhos. Ao chegar lá, José descobriu que eles haviam se mudado para Dotã. Obediente ao pai, ele seguiu até lá, mas, ao se aproximar, seus irmãos o viram de longe e começaram a planejar como poderiam se livrar dele. Gênesis capítulo 37, verso 12 ao 17. Primeiro, planejaram matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem em uma cova, esperando resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rúben planejava resgatá-lo da cova, os outros irmãos aproveitaram sua ausência para vender José como escravo a mercadores ismaelitas, que seguiam para o Egito. Para Jacó, eles fingiram a morte de José, mergulhando sua túnica no sangue de um animal e trazendo-a como prova de sua morte. Jacó ficou inconsolável. Enquanto isso, José, agora um escravo, seguia rumo ao Egito, deixando para trás tudo o que conhecia. Enquanto Jacó sofria pensando que seu filho estava morto, Deus estava começando a moldar a jornada de José no Egito. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo sendo escravo, José prosperou. Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia era bem-sucedido. Potifar reconheceu sua habilidade e o colocou como administrador de toda a sua casa. José tinha responsabilidade sobre tudo, e Potifar confiava cegamente nele. José enfrentou uma grande provação quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. Apesar das pressões, José manteve sua integridade e recusou firmemente, declarando: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Sua fidelidade a Deus o guiou a fugir da tentação, mas a rejeição enfureceu a mulher, que, em vingança, o acusou falsamente de tentativa de assédio. Mesmo na adversidade, José continuava fiel a Deus. Essa fidelidade, no entanto, o levou a enfrentar falsas acusações, e Potifar, furioso, o enviou à prisão. Na prisão, José novamente encontrou graça aos olhos de Deus. Ele logo foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Durante seu tempo ali, 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos perturbadores e pediram ajuda a José. Com a ajuda de Deus, ele interpretou os sonhos. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria condenado. José pediu ao copeiro que mencionasse sua situação ao faraó, mas ele foi esquecido. Contudo, Deus não havia esquecido de José. Os 2 anos que ele permaneceu na prisão foram um período de espera e preparação, enquanto Deus orquestrava o momento exato para agir. Foi então que, após esses 2 anos, o faraó teve 2 sonhos misteriosos que mudariam o destino de José. No primeiro, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Ele mencionou ao faraó sobre o jovem hebreu que interpretava sonhos. José foi chamado imediatamente. Ao ser levado à presença do faraó, José afirmou: não sou eu quem interpreta sonhos, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José, com a sabedoria dada por Deus, explicou que os 2 sonhos revelavam um único plano divino. Haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome devastadora. José aconselhou o faraó a designar alguém sábio e capacitado para administrar os recursos durante os 7 anos de fartura, armazenando o suficiente para sobreviver aos 7 anos de fome que viriam. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó declarou: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Assim, ele nomeou José governador de todo o Egito, honrando com vestes reais, um anel de autoridade e o elevando à posição de segundo no comando, ficando abaixo apenas do próprio faraó. Aos 30 anos, José saiu da prisão e foi conduzido diretamente ao trono do poder no Egito, cumprindo o plano divino para sua vida. Como sinal de sua nova posição,
O faraó deu a José um nome egípcio, Zafnat-Paneá, e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Com ela, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 7 anos de fome, o Egito tinha mantimentos armazenados, e povos de outras terras vinham buscar alimento. Entre eles estavam os irmãos de José, que foram enviados por Jacó ao Egito para comprar alimentos. Ao chegarem, eles se inclinaram diante de José, sem saber que ele era o irmão que haviam vendido como escravo anos antes, cumprindo assim os sonhos proféticos de José. Ele os reconheceu imediatamente, mas não revelou sua identidade. Para testar se haviam mudado e se realmente estavam arrependidos, José colocou os irmãos à prova. Primeiro, acusou-os de serem espiões e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Quando trouxeram Benjamim, José os recebeu em um jantar em sua casa. Ele os surpreendeu ao colocá-los à mesa em ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo, o que deixou os irmãos perplexos. Durante o banquete, José deu a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que as dos outros, observando atentamente a reação deles. Ao perceber que aceitaram essa diferença sem demonstrarem ciúmes, José viu indícios de mudança em seus corações. Como parte de um último teste, José ordenou que sua taça de prata fosse colocada secretamente no saco de Benjamim, e ao interceptá-los no caminho, acusou de roubo. José observou atentamente a reação dos irmãos e viu que estavam dispostos a sacrificar a própria liberdade para proteger Benjamim. Judá, especialmente, ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, mostrando um coração arrependido e disposto a agir em favor da família. Ao ver essa transformação, José foi tomado pela emoção e não pôde mais conter seus sentimentos. Ele pediu que todos os egípcios saíssem da sala e, em lágrimas, revelou sua identidade aos irmãos, dizendo: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Gênesis capítulo 45, verso 4. Ao perceber o temor dos irmãos, José os tranquilizou, explicando que Deus havia usado todo o sofrimento para cumprir um propósito maior: preservar a vida de muitas pessoas durante os anos de fome. José enviou seus irmãos de volta para buscar Jacó e toda a família, para que habitassem na terra de Gósen, no Egito. Quando Jacó soube que José estava vivo, disse: "Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra." Gênesis capítulo 45, verso 28. O reencontro entre pai e filho foi um momento de grande emoção. Jacó e seus descendentes se estabeleceram no Egito, e José o sustentou. Jacó, sentindo que sua hora se aproximava, abençoou seus filhos, profetizando sobre o futuro de cada tribo de Israel. Gênesis capítulo 49. Ele pediu que fosse sepultado na caverna de Macela, em Canaã, junto aos patriarcas. Após sua morte, José mandou embalsamar o corpo e liderou uma comitiva até Canaã para cumprir seu desejo. Ele e seus irmãos sepultaram Jacó, unindo-se em respeito e honra ao patriarca. Após a morte de Jacó, os irmãos de José foram tomados pelo medo, acreditando que ele pudesse finalmente buscar vingança pelo mal que lhe fizeram. Contudo, José, com o coração cheio de perdão, respondeu-lhes com palavras de profunda sabedoria e fé: "Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." José continuou sua vida no Egito, vendo seus descendentes crescerem e prosperarem. Aos 110 anos, quando sua hora chegou, ele reafirmou sua confiança no plano divino, pedindo aos filhos de Israel que levassem seus ossos à terra prometida no tempo certo. Suas últimas palavras ecoaram como um testemunho de fé inabalável, apontando para o cumprimento das promessas de Deus. Conclusão: a história de José é um testemunho de que Deus está no controle de todas as coisas. José passou do vale da rejeição ao trono do Egito, provando que até as situações mais difíceis podem ser usadas por Deus para um propósito maior. Sua vida é um exemplo de perdão, fé e confiança inabalável em Deus. O Senhor estava com José, e ele era varão próspero. Gênesis capítulo 39, verso 2. Curta, compartilhe, comentem o que achou e se inscreva no canal para mais vídeos.